Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 6º ano do Colégio Emaús, produção de texto, ok? Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje, turma, eu irei fazer a correção das páginas 61, 62 e 63, ok? Então, vamos iniciar na página 61. Bom, vocês teriam que ler o texto que eu pedi para vocês lerem, né, sobre as irmãs Klink, e depois responder as seguintes questões. No texto, as narradoras relatam um episódio marcante da vida. Qual era a grande expectativa delas nesse episódio? Então, a expectativa era procurar e encontrar um tesouro deixado ali anos atrás pelo pai e por amigos dele. B. Que expressão indica a emoção que essa possibilidade provocava às narradoras? Seria a expressão impressionadíssimas, entre aspas, porque é um trecho retirado do texto. Bom? Quem foi responsável por estimular a imaginação das crianças? O pai, que lhes contou a história do tesouro enterrado. Nos relatos, é comum a caracterização de pessoas, lugares e objetos. O que caracterizava a paisagem de Plenéal? A presença da neve. B. Quais eram as informações que as meninas tinham sobre o tesouro? Então, elas tinham as seguintes informações: que ele era constituído por objetos deixados pelo grupo de amigos do pai, em uma caixa laranja, fácil de ser identificada na neve. 3. Com as escavações, o tesouro não foi encontrado imediatamente. O que causa suspense na narrativa? O que causa suspense na narrativa não é uma pergunta, a pergunta é na letra A. Quanto tempo durou a expectativa das narradoras? Então, toda vez que ele fala narradoras, turma, ele está falando das irmãs Klink, ok? Então, foram 3 dias, tá? Questão do tempo, 3 dias. Que obstáculos tiveram de ser enfrentados? O excesso de neve e a placa de gelo. Na sua opinião, quais foram as causas dessas dificuldades? Então, quais que foram as causas, relendo o texto? Nós sabemos que foi o quê? A imprecisão do GPS, né? E o fato de não explícito no texto de que alguns invernos já haviam se passado, provocando o acúmulo e o endurecimento de neve. Então, aqui, ó, a questão do GPS está no texto. O que vocês teriam que deduzir a mais? Que se passaram muitos invernos e lá, por ser um lugar muito frio, que cai muita neve, o que aconteceu? Passou-se alguns anos, passaram-se alguns invernos e o gelo foi acumulando e endurecendo a neve, ok? 4. O tesouro finalmente foi resgatado. O que as meninas sentiram ao ver o conteúdo da caixa? O que elas sentiram? Elas relatam o quê? Que houve o quê? O que vocês acham? Decepção. Levante hipóteses. O que elas imaginavam que houvesse na caixa? Então, por que elas tiveram essa decepção? Porque provavelmente elas acharam que ia ter o quê? Joias, moedas de ouro, dinheiro e objetos valiosos, como nos filmes, não é verdade? Todo filme que nós assistimos, que existe essa caça ao tesouro, seja onde for, tem o quê quando encontram esse tesouro? Moedas de ouro, objetos valiosos, não é isso? Joias, talvez algum dinheiro. O comentário de Marininha confirma ou nega sua hipótese? Então vai confirmar, pois ela pergunta ao pai: mas pai, cadê as joias, as pérolas e os colares de diamantes que elas imaginavam que iria ter? No final do relato, como as meninas reagem a esse sentimento negativo? Elas decidem criar seu próprio tesouro, para terem motivo para voltar à Antártica, ok? 5. Leia os seguintes trechos do relato e observe as palavras destacadas. E nós ficamos impressionadíssimas, cada um do grupo de amigos do nosso pai. Contávamos com a ajuda de um GPS. Nosso pai nos ajudou. Então, eu tenho as seguintes palavras destacadas: nós ficamos, nosso, contávamos, nosso e nos.
Os pronomes destacados referem-se à primeira ou à terceira pessoa. Vamos ver? Nós. Nós é o quê? Primeira ou terceira pessoa? Vai ser o quê? Primeira pessoa do plural, né? Lembra? Eu, tu, ele, singular, plural. Nós, vós, eles. Então, primeira pessoa do plural. Aqui é a mesma coisa. Quando eu falo cantávamos, quem que é? Nós cantávamos, tá vendo? Para conjugar eu falo nós. Então, primeira pessoa. Então, a primeira pessoa. As outras palavras destacadas mostram que os fatos ocorreram no presente ou no passado. Olha lá, cantávamos, ficávamos. Isso quer dizer o quê? Passado, ok? As narradoras participam da história como protagonistas ou são meras observadoras, isto é, contam fatos de que não participaram. Bom, elas são protagonistas porque elas contam fatos que aconteceram com elas, porque a viagem foi com elas, por isso se chama relato de viagem, ok? Então participam da história como protagonistas, que são, o que é protagonista e secundário, personagem secundário? Protagonistas são as personagens principais da história, então elas estão contando algo que aconteceu com elas, ok? Isso tudo aconteceu com as irmãs, então se aconteceu com a personagem, o que acontece? São personagens o quê? Protagonistas principais. Se fossem secundários, mal apareceria na história, tá? Observe a linguagem empregada no texto lido. Que tipo de variedade linguística predomina nesse relato? Variedade linguística, lembrem-se, são a linguagem formal, informal, gíria, vícios de linguagem, tudo isso são variedades linguísticas, tá? Então, uma variedade de acordo com a norma padrão, tá? Que ele está pedindo para observar a linguagem empregada no texto. Então, lá existe o quê? Uma variedade de acordo com a norma padrão. É a formal. Norma padrão é a mesma coisa de formal, ok? Aqui não precisava reunir com os colegas, mas podia fazer porque tinha como fazer, individual. Quais são as características básicas do relato pessoal? Respondam levando em conta os critérios a seguir. Bom, nós já estudamos a respeito disso, então vamos ver. Finalidade do gênero. Gênero é o tipo de texto, relato de viagem. Então, relato de viagem, o que ele vai fazer? Relatar experiências vividas, ok? Perfil dos interlocutores. Então, eu tenho lá o locutor, que são as meninas, destinatário, público em geral. Então, eu tenho o locutor, quem está relatando, tá? Então, são as meninas. Elas estão relatando aquele fato para quem? Público em geral, para quem gosta desse tipo de gênero textual, tá bom? Suporte veículo suporte veículo é onde que o texto vai depois de ser feito, depois de ser produzido. Então, seria livros, igual vocês viram aí no livro didático, pode ser em revistas também e sites da internet. Tema, assuntos pessoais, lembranças, memórias, porque são relatos, ok? Estrutura, então tem começo, meio e fim, né? Os fatos ocorrem predominantemente no passado, porque é algo que já aconteceu. Geralmente apresenta tempo e espaço. O que é tempo? Lembra? Cronológico, manhã, tarde, noite, horário, psicológico, sentimentos dos personagens. Espaço, lugar onde aconteceu, que são bem marcados, e é escrito na primeira pessoa, pois o narrador é protagonista, o narrador participa da história. A linguagem é pessoal, subjetiva e direta, tá? Por que pessoal? Porque é algo que eu estou relatando, então é algo pessoal minha, né? Meu no caso. É subjetiva e direta. Então, direta por quê? Porque vai direcionar diretamente ao meu público-alvo. Subjetiva, o que é subjetivo e objetivo? Objetivo é quando você fala assim, por exemplo, a maçã é uma fruta. Eu estou sendo objetivo. Agora, como é ser subjetivo? Aí eu vou fazer o sentido todo figurado daquela maçã. Tá? A maçã serve para suco, para salada de fruta. Aí eu já estou sendo subjetiva, ok? Porque eles dão muitos detalhes no texto. Dependendo da situação de comunicação na qual o relato é produzido, pode apresentar construções menos ou mais de acordo com a norma padrão. Os verbos são empregados predominantemente no tempo passado. Apresenta trechos descritivos, que é descrevendo um lugar com detalhes, tá? E quando ele fala desse texto descritivo,
é porque, além de detalhadamente, você vai querer contar tudo que você vivenciou naquela viagem. Então, você vai fazer isso descrevendo tudo que aconteceu. Por isso que é descritivo, ok? Bom, terminando a correção, página 63, o que nós vamos fazer? Eu vou falar hoje do diário para vocês, que é o próximo tema aí do livro, que vocês podem até acompanhar comigo, tá? Então, o que o diário é? O diário conta fatos do cotidiano ou impressões que o autor teve sobre determinado dia. Geralmente é o autor que lê o diário, que costuma ser escrito em primeira pessoa. Bom, qual de vocês, meninas, que nunca tiveram um diário? Meninos, é mais difícil, mas pode acontecer de ter sim, não tem problema algum. Mas a menina tem esse lado mais assim de escrever o que aconteceu no dia a dia, digamos que ela goste mais de fazer isso. É como eu disse, se o menino tiver, não tem problema algum. Então, o diário é algo pessoal, tá? É algo que eu escrevo, que eu relato do que está acontecendo comigo naquele dia, do que aconteceu. Então, geralmente eu coloco a data e vou falando, hoje aconteceu isso, eu fiz isso, a aula foi assim, assado, eu vi tal pessoa. Então, o diário é para registrar o que acontece com a gente, tá? De modo que pessoal, por isso que é a primeira pessoa. Qual que é a primeira pessoa? Eu. Então, geralmente eu uso os verbos na primeira pessoa, né? Eu fui, eu estou. Mesmo não usando o eu em todo momento, eu uso o verbo na primeira pessoa, tá? Gosto disso. Por quê? Porque tanto a primeira pessoa do plural do singular, né, do pretérito, do presente, do futuro. Por quê? Porque é algo que eu estou contando, eu estou relatando, como se fosse um relato, né? Mas aqui não vai ser um relato, e sim, eu vou escrever para um diário, ou seja, para mim mesma. Eu é que vou ler. O diário é pessoal, vai ficar comigo, não é isso? Então, aqui, ó, como nós devemos agir para escrever um diário? Registro de fatos do cotidiano, do dia a dia, impressões, ideias, opiniões, desejos, desabafos, segredos, tá? Gente, ideias aqui está com acento, mas essa palavra não recebe mais acento atualmente, por causa do novo acordo ortográfico, ok? Então, leitor, o próprio autor. Por quê? Porque você escreve para você mesmo, para você mesmo. Escrito em primeira pessoa, que eu já expliquei. Escrito por períodos longos ou curtos, isso vai depende do que você quer postar, o que você quer escrever, sobre o que. Páginas geralmente datadas, igual eu falei, hoje, dia tal. Sempre escrevemos datas para lembrar daquele fato que aconteceu naquele dia, naquele ano, naquele mês. Páginas geralmente datadas, dirigido ou não a alguém, real ou fictício, você pode inventar, como pode ser real. Assinado ou não, se você quiser assinar, você assina, se não, você não precisa. E a linguagem, espontânea, informal, coloquial. Aqui, ó, informal é a mesma coisa de coloquial. E espontânea é a linguagem que nós usamos no dia a dia, sem nos preocupar com as regras gramaticais, porque você vai estar escrevendo para si próprio, ok? Então, o diário. Você já ouviu falar o Diário de Anne Frank? Trata-se de um dos livros mais lidos em todo o mundo, constituído por relatos de Anne Frank, uma menina judia que viveu escondida no sótão de uma casa em Amsterdã, na Holanda, por 2 anos durante a Segunda Guerra Mundial. Então aqui tem, lá no livro didático de vocês, que vocês estão acompanhando comigo, tem lá parte de uma das partes do diário dela. Então tá até pedindo, leia a página desse diário. O que eu quero que vocês façam? Que vocês leiam. E logo em seguida, antes da atividade, tem uma outra parte falando sobre ela. Eu gostaria que vocês lessem para vocês conhecerem a história de Anne Frank. Ela é muito interessante. É muito triste também, mas é muito interessante. E ela acabou escrevendo esse diário porque ela ficou no sótão. E durante esse tempo que ela ficou no sótão, ela fez um diário. Ela escreveu um diário do que estava acontecendo todos os dias. E depois da morte dela, depois de alguns anos, que ela foi morta junto com a irmã, por causa da guerra mesmo, descobriram, né? Ela foi pega junto com a família e foi para um campo de concentração e lá passou acho que 1 ou 2 anos, ela foi morta. E depois, quando acabou, né, essa parte aí da guerra que aconteceu, dessas concentrações que existiam nessa época, infelizmente, passou alguns anos, o pai dela publicou
esse diário dela, porque ela contava relatava tudo que estava acontecendo naquele momento. E aí foi um sucesso esse diário, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, que foi um dos livros mais lidos em todo o mundo, ok? Então vocês vão conhecer um pouquinho da história dela e em seguida eu gostaria de pedir que vocês fizessem as atividades de interpretação desse texto, ok? Bom, turma, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham entendido a diferença de um relato de viagem, de um diário, ok? Não tem tanta diferença onde você vai relatar, não só de viagem, mas vocês vão relatar alguma coisa que aconteceu e tudo, e no outro, um diário é algo mais pessoal, que vocês vão escrever realmente o que acontece ou o que aconteceu com você, mas que você pode ou não postar aquilo, tá bom? Eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.